Boa noite, você que está conosco na terceira aula do projeto de ventilação. Estou repetindo igualzinho agora, Rodrigo? É na aula de hoje sobre a sincronia paciente-ventilador, tá bom? Que é uma sequência aí do que nós estávamos falando na semana passada, que era miotrauma diafragmático induzido pela ventilação. Uma relevância aí dentro de todos os conceitos que nós havíamos discutido ontem, sobre suporte, na semana passada, sobre suporte insuficiente, suporte excessivo, mas nós vimos também na publicação do Golliger na semana passada, de fevereiro de 2019, que o índice de assincronia sim vai gerar uma sobrecarga excêntrica da fibra muscular diafragmática, o que vai aí promover uma lesão dessa fibra, e a lesão da fibra, por sua vez, vai promover uma perda de força muscular a longo prazo, aumentando aí as taxas de falha de desmame e extubação desse paciente, né? Então, o objetivo é nós falarmos sobre a sincronia paciente-ventilador. É uma aula extensa, mas como nós estamos falando com um módulo avançado do curso, a gente consegue saltar alguns conceitos muito básicos da ventilação mecânica, que acabam ficando mais para as aulas conceituais mesmo, beleza? Então, vou compartilhar a tela aqui. O fantasma da aula do avançado noturno foi embora, ou então nós vamos orar. Eu já tenho meu copo de água aqui na frente do computador, nós vamos orar para que consigamos ter sucesso aí na nossa aula. Boa, Rodrigão. Tá salvando o rolê, mano. Bom, vamos lá. Pessoal, vale lembrar que a gente sempre tem pouco tempo para ficar discutindo tudo aquilo que a gente fala. Mas como eu não tenho algumas preocupações em relação a tempo, quem quiser ficar aí até um pouquinho, eu sempre vou estender na aula, como vocês perceberam, eu fico sempre um pouquinho mais do que o normal. Mas se porventura vocês tiverem dúvidas, vocês têm à disposição todas as mídias sociais, tá bom? Insta, WhatsApp pessoal ou no grupo mesmo, para que vocês possam estar enviando perguntas e discutindo, tá? Podem enviar um vídeo do que vocês vão discutir hoje, junto comigo. Fala, Guto, ó, dê uma olhada, o que você acha dessa sincronia? Eu só peço para você não gravar um vídeo de 3 minutos, né? Imagina, 200 pessoas gravando um vídeo de 3 minutos, vocês me matam. Então grava um videozinho de 10, 15 segundos, e aí a gente pode discutir junto a identificação da sincronia e também as melhores formas para solucionar essa sincronia, tá? Então vamos lá. Quando nós fala sobre sincronia, não dá para nós falarmos de algo que não seja música, dança, o próprio nado sincronizado, né? Que exigem muito dos participantes, exigem com que haja uma série de cuidados e uma série de preocupações para que tudo saia perfeito. Quando a gente ouve a palavra sincronia, vem na nossa mente que algo está acontecendo perfeito, que está acontecendo da melhor maneira possível. Pronto, é nóis. Então, sincronia dá essa sensação de perfeição, né? E quando a gente fizer uma analogia de algo que nós temos aqui no nosso país, na nossa cultura, talvez aí as escolas de samba, as baterias de escola de samba, que exigem muito de sincronia. Eu tenho dezenas de músicos, né? E esses músicos, eles precisam constantemente estar tocando em ritmo, compasso, cadência. Além disso, eu tenho outros músicos lá, que um violão, um cavaco, um banjo, enfim, que vão fazer a harmonia, a melodia, e o puxador que vai fazer essa harmonia, tudo. E tudo isso precisa estar em perfeita sincronia, beleza? Para que o som fique gostoso, fique envolvente para quem gosta de enredos de escola de samba, sabe o quanto isso é gostoso, o quanto isso é envolvente, justamente por conta não somente da qualidade, mas da sincronia. Porque se não tiver perfeitamente sendo tocado, não fica bonito, não fica envolvente, a gente não gosta da maneira como nós gostamos. Então, essa sincronia, ela depende de alguns elementos, né? Eu tenho um músico tocando um instrumento. Só que esse músico tocando um instrumento sozinho é uma coisa. Tocar sozinho o instrumento não é difícil. Você não tem nenhuma influência ao seu lado que pode mudar a forma como você toca. Você tem um mestre. Esse mestre, ele vai ser responsável pela condução
de um grupo de músicos. E ele é o responsável para que aqueles músicos se mantenham constantemente dentro do compasso, dentro do ritmo, para que nada saia da sincronia, para que não hajam assincronias. Ao mesmo tempo, eu tenho um puxador, né? Eu tenho um puxador, eu tenho os músicos que vão em cima do carro alegórico, garantindo aí melodia, garantindo a harmonia, e todos juntos fazendo o famoso samba enredo, com todo o brilho, toda a beleza que a gente conhece. Bom, e aí eu pergunto para vocês, se nós tentarmos trazer a analogia de uma bateria de escola de samba, uma analogia de uma escola de samba, de toda a parte musical da escola de samba para a ventilação, nós conseguimos, talvez, reconhecer alguns desses elementos dentro do meu sistema respiratório? Por exemplo, quem seria o mestre da bateria na ventilação? Quem seria um músico? Quem seria o instrumento? Quem seria o puxador? Quem seria o cantor? Então é interessante a gente parar para pensar nisso, né? Existem elementos que juntos vão trabalhar para que as coisas aconteçam de maneira harmoniosa. E na ventilação mecânica é a mesma coisa. Então eu posso, de maneira análoga, falar que na ventilação mecânica existe um instrumento, existe um músico, existe um mestre, existe um puxador, né? E vamos tentar começar a entender um pouco mais sobre isso. Historicamente, eu entendo que não é maldade, muito pelo contrário, os profissionais que conduzem a ventilação mecânica, eles por muitos anos se acharam os mestres da bateria, né? Por quê? Eu coloco quanto de parâmetro eu quero, eu sei o quanto precisa, então eu vou conduzindo, eu vou ficando só com a pitinho na boca aqui, ó, levando como se a forma como eu achasse que fosse a correta, a melhor, de fato fosse aquilo que o paciente precisa. Justamente porque a literatura científica me induziu a essa ideia. A literatura científica me induziu a pensar que eu sou o cara que sabe exatamente o que o paciente precisa. Se eu chegar para vocês hoje e fazer uma proposta, eu chego para vocês e falo assim, ó, essa semana eu tô indo lá no mercado para vocês, tá? E eu vou fazer a compra do mês para casa de vocês. Que proposta, hein? Imagina você receber uma proposta dessa, você vai ter alguém que vai fazer a compra do mês no mercado para vocês, já parece que dá aí uma felicidade, né? Entretanto, quando alguém vai fazer a compra do mês para a gente tem que pensar em algumas coisas, né? Por quê? Se eu fizer a compra do mês para você, eu não sei quantas pessoas moram com você, eu não sei quantas pessoas comem muito, quantas pessoas comem pouco, eu não sei nem o que as pessoas gostam. Então não adianta eu simplesmente achar que porque eu tenho alguma ideia do que seja melhor, que isso de fato seja suficiente para você. Que isso de fato seja exatamente aquilo que você precisa, aquilo que você quer, aquela sua demanda do mês. Então eu posso errar muito. Pode ser que eu compre carne para vegano. Já pararam para pensar nisso? Pelo simples fato de não saber exatamente o que a pessoa gosta. E um erro desse é um erro gravíssimo. E exatamente é isso que a gente faz na ventilação mecânica. Muitas vezes a gente compra carne para quem é vegetariano, para quem é vegano. Porque a gente tenta ofertar alguma coisa que a pessoa nem quer, que a pessoa nem precisa. E o conceito da ventilação é desmistificar que o mestre da bateria seja eu. Desmistificar que o mestre da bateria seja você. Nós somos músicos que tocam um instrumento. Qual instrumento? O ventilador mecânico. Agora, quem é o mestre é meu tronco encefálico. O mestre da bateria é o meu tronco. É ele que sabe conduzir. É ele que fala. Puxa, solta. Puxa mais. Solta mais. Agora vem, agora para. Agora pare. Pegue no bumbum, né? Deu essa, me remeteu a esse poema brasileiro, da música popular brasileira. Então, o mestre da bateria que faz isso. E o puxador? Quem que é o puxador? Quem que puxa? Né? O músculo. É ele que vai fazer, né? Toda a condução. E aí, meu povo! E ele que vai fazer toda essa condução aí no sangue inteiro, que é o meu músculo inspiratório. Então, olha que interessante. O mestre da bateria, sem ele, nada acontece. O diafragma só contrai porque o mestre da bateria está dando compasso, dando a cadência. Os músicos precisam agora aprender a reconhecer
e respeitar essa cadência que o mestre da bateria está pedindo. E utilizar o instrumento para tocar uma música, não para ficar fazendo bagunça. Até ontem, nós parecíamos crianças batendo tambor, tudo desorganizado. A partir de agora, a ventilação ela precisa ser utilizada de uma maneira onde, de fato, pareça um samba-enredo. O surdo, o tamborim, o reco-reco, tudo que vocês estiverem tocando, justamente com o objetivo de dar harmonia à ventilação. Quando nós puxamos aí o contexto histórico da ventilação, a ventilação, por falta de tecnologia, entendo que era por uma questão tecnológica, ela originalmente ela foi mandatória controlada, não porque alguém foi mal o suficiente de achar que o paciente não podia fazer nada na ventilação, tá? É porque não se tinha recurso de trigger, não se tinha recurso em modos ventilatórios microprocessados como nós temos hoje. Conforme as pessoas começaram a perceber que existiam demandas ventilatórias que o ventilador mecânico não conseguia respeitar, como por exemplo a própria frequência, começaram a surgir ajustes de trigger, modos espontâneos, e isso foi avançando. Nós chegamos hoje em um momento que a ventilação mecânica ela tem o maior brilho na proporcionalidade. Nós falamos na semana passada sobre a relevância do modo NAV e PAV Plus na redução do miotrauma induzido pela ventilação, lembram? Então, toda a literatura ela vem deixando muito claro que obedecer exatamente a demanda ventilatória do paciente é algo que torna a ventilação mecânica algo muito mais seguro, muito mais eficaz e que, no final, promove uma redução das complicações, sejam complicações relacionadas ao tipo de ventilação, sejam complicações relacionadas à falha de desmame, sejam preocupações relacionadas à reintubação, o que vai ter relevância direta na taxa de mortalidade, como o Golliger vem falando de 2018 para cá, nos conceitos de miotrauma diafragmático pela ventilação. E eu volto a falar aquilo que a gente falou na semana passada. Eu sei que você não tem um NAVA aí, ou se tiver, que bom. Eu sei que você não tem um PAV Plus, eu sei que você não tem um AVM aí. Ou se tiver, né, que bom. O lance é, eu posso não ter a tecnologia que me automatiza um proporcional, mas eu posso aprender com essa tecnologia e mudar a minha característica de oferta. Mudar a minha característica de oferta de tal maneira que vai, de fato, respeitar a demanda ventilatória e não mais ser o egoísta da ventilação, achando que eu sei o quanto de comida a pessoa vai ter que comprar no mês, o quanto de ar a pessoa vai ter que ventilar naquele momento. E essa é uma falha muito grande que a gente precisa solucionar. E eu pergunto para vocês assim, gente, quantos pacientes na UTI fazem a sincronia? Quantos pacientes intubados apresentam pelo menos alguma sincronia? E quando eu falo a palavra sincronia, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é aquela briga, né? O paciente está brigando com o ventilador. Então a gente acha que é o momento onde há um desconforto, há a sudorese, há a agitação associada. E não entendam a sincronia somente como esse momento. Esse momento é um momento que já não há mais como você ter grandes resultados. O impacto da má condição ventilatória já foi absurdo. A sincronia é tudo que não está muito de acordo, ou seja, se o paciente pediu um pouquinho mais de ar e não recebeu, ou ele pediu em algum determinado momento e o ventilador não reconheceu, ou ele parou de inspirar e o ventilador mecânico ainda continua mandando fluxo inspiratório, todas essas relações que vão gerar aí um descompasso. Um paciente ele quer uma coisa e o ventilador mecânico manda outra, o profissional que está conduzindo a ventilação manda outra. Então, simplesmente pelo fato de a gente tentar aliviar esse conflito de que a sincronia é sempre aquela briga absurda, nós chegamos aí a compreender que é uma preocupação que devemos ter com todos os pacientes. O objetivo é pegar um equipamento valvulado que muda toda a minha dinâmica ventilatória e aplicar isso em um paciente que não tem válvula. Como assim, Lu? O ciclo ventilatório de vocês, aí na casa de vocês e aqui comigo, é composto por duas fases, ins e ex. Acabou.
Como eu estou trabalhando com equipamento mecânico, eu tenho alternância de válvula, porque hora uma válvula tem que estar aberta, hora ela não pode estar aberta. Hora a outra válvula tem que estar aberta, hora não pode estar aberta. E esse é o problema, porque nesse momento, o meu número de fases do ciclo ventilatório dobra. Porque eu não tenho somente a fase de agora eu tenho as alternâncias que é o disparo e a ciclagem. E muitas vezes esses são os momentos que são responsáveis pelo maior número de assincronia. E em dias é muito simples, gente. Em dias são coisas mais tranquilas, mais amenas, né? Então, o objetivo é pegar aquilo e aplicar dentro de todo o conhecimento que nós temos do Centro de Controle Ventilatório. E olhem aí esse estudo de 2015, publicado pelo Luiz Blanc, da equipe do Dr. Robert Tacmaré. Gente, aí tem autores que são sumidades no tema, tá? O Rei Gaston Murias, Jesus Vilar, são sumidades no assunto. Esse estudo é um estudo muito cêntrico, muito importante. E esse estudo ele fez o quê? Ele avaliou 50 pacientes em ventilação mecânica. E ele avaliou como? Todos os pacientes tiveram os gráficos da ventilação mecânica descarregados em software. Todos os gráficos. Do primeiro ao último dia de ventilação. Tudo. Todo o histórico ventilatório gráfico do paciente e numérico também foi descarregado em software. E esse software tinha a capacidade de reconhecer as assincronias. Ao todo, 50 pacientes resultaram mais de 7.027 horas analisadas de curva. Tudo bem que foi um software, tá? Porque senão né? Haja paciência. Gente, mais de 8 bilhões e 700 milhões de ciclos. Lembrando que cada ciclo tem 3 curvas, tá? Esse valor vai dar cerca de 26 bilhões de curvas a serem analisadas. Esse estudo é um estudo bem relevante. E pensando na avaliação gráfica dos pacientes. E eles observaram que todos os pacientes tinham sincronia. Todos. Nenhum paciente escapou. Nenhum. Estudo muito cêntrico, 50 pacientes, ninguém escapou. Em determinado momento, algum paciente sempre apresentou um certo grau de sincronia. E por incrível que pareça, a sincronia foi melhor entre meia-noite e 6 horas da manhã. Por incrível que pareça, que não surpreende a gente nada, né? Estamos a 0 dias sendo surpreendidos, e nosso recorde é 0 dias, não é assim que a gente fala? A gente sabe que de noite sempre rola aquela festa do bolo, né? E bolo? O bolos de midazolam, o bolos de fentanil, o bolos de propofol, né? Que faz o paciente dar aquela sedada maior. Obviamente que o paciente também, o sono, ele diminui a atividade do controle ventilatório. Mas a gente tem que levar em consideração que todos os pacientes estão dormindo, né? Por conta de se reduzir ao ponto de ser relevante, a gente sabe que não tem tudo de sono é uma coisa real. E olha que interessante, lá eu deixei bem destacado. O volume de assincronias, a taxa de assincronia, teve associação direta com tempo de ventilação, falha de desmame, intubação e mortalidade. É uma coisa que eu tenho que me preocupar? Sim, a sincronia eu tenho que evitar. Eu vou conseguir prevenir? Não. O que eu vou conseguir fazer? Minimizar. O objetivo é, a partir de hoje, vocês olharem para o ventilador mecânico de vocês e saberem exatamente como se comportar. Não que vocês serão aqueles profissionais que vão prevenir a sincronia de todos os pacientes. Não. É aquele profissional que vai identificar e vai solucionar para que isso não vá empurrando o paciente cada vez mais para a mortalidade, cada vez mais para a falha dos humanos. Beleza? Bom, tem um ventilador, tem o tronco encefálico, e existe um momento onde há uma desordem na oferta e na demanda, e aí a famosa briga, né? A gente tem aquela briga. E a gente fala que é uma briga do tronco encefálico com o ventilador, mas vamos ser sinceros, é uma briga do tronco encefálico com a gente. Cara, sério. A vontade, olha, se um dia eu for paciente, eu tiver sincrônica, a minha vontade vai ser levantar, tirar o tubo, bater assim. Engraçado. A culpa é sua. A culpa não é do ventilador. E coitado, o ventilador manda. Aliás, o ventilador obedece. O ventilador faz aquilo que ele quer. E o profissional. Então, quando o paciente está sincrônico, ele não está sincrônico com o ventilador, ele está sincrônico com o meu conceito que está ultrapassado. Ele está sincrônico com o meu conceito. Obviamente que às vezes está limitado por uma questão estrutural, e aí a gente super entende. Por isso que existe a sedação, por isso que existe o bloqueio neuromuscular em alguns casos. Mas naqueles casos que não há essa indicação, o paciente está brigando com o meu ego, que não quer aceitar que o volume crônico seja maior do que eu calculei, que a frequência respiratória seja um pouco maior ou menor do que eu calculei.
Então, é que a gasometria não vai ter um pH de 7,4, que a saturação não vai ficar perfeitamente em 95%, né? Conceitos aí equivocados e que engessaram o paciente todo esse tempo na ventilação. A ideia é fazer com que ambos trabalhem juntos e ambos vençam. Eu não quero ter superioridade, eu quero simplesmente que haja uma organização simultânea, mútua, uma harmonia entre eles, beleza? E que o vencedor, de fato, no final, seja o paciente. E para isso eu preciso reconhecer e pensar também no trabalho diafragmático, até porque a gente viu na semana passada o estudo de fevereiro de 2019 do Bolliger, que falava que a sincronia tinha aí impacto direto na sobrecarga excêntrica do músculo, causando lesão da fibra, fraqueza desse músculo diafragmático, o que corrobora direto com o achado lá de 2015 do estudo. Então vamos lá, vamos tentar entender como que a gente vai reduzir um pouco dessa guerra, dessa briga. Para isso, nós precisamos entender quais são as fases do ciclo ventilatório. Nós temos aí duas fases na ventilação espontânea, mas por conta da presença das válvulas, essas fases dobram de tamanho por conta da alternância. Não dá para o paciente estar na fase inspiratória, com o fluxo indo na direção do pulmão dele e a válvula aberta perdendo o ar. Então, essa alternância ela acaba criando novos eventos onde eu preciso me preocupar também. E nós sabemos que o ciclo ventilatório ele é composto por todos os eventos que acontecem entre um disparo e outro. Disparo esse, gente, que vai ser feito a tempo, a fluxo, a pressão, ou até mesmo por estímulo elétrico diafragmático. O objetivo é saber exatamente tudo o que acontece deste momento até o final. Então, a minha primeira fase do ciclo ventilatório, diferente do que as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica falam, não é a fase inspiratória, é o disparo. No mundo inteiro, aceita-se o disparo como a primeira fase do ciclo ventilatório. Só nas diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, a primeira fase é a fase inspiratória. Então, particularmente, eu não utilizo aquelas fases do ciclo ventilatório como um recurso, uma forma de definir essa organização. Esse estudo, gente, é um estudo antigo, é um estudo de 2005, inclusive eu vou mandar esse estudo para vocês. E entendam que esse estudo é um estudo fundamental. Todos que estudam a sincronia precisam ler esse estudo. Ele é um estudo extenso, tá? 14 páginas aí, em inglês. Vocês podem, inclusive, procurar o Rodrigo aí para ajudar, né, Rodrigo? Ele está vendendo aulas de inglês aí, inglês instrumental. Não tá, Rodrigo, mas acabei de criar um ramo para você aí agora, velho. Opa, obrigado. Vamos ver se eu consigo. E é um artigo que ele fala exatamente como você vai identificar essas sincronias, fase a fase, o que vai facilitar o seu processo. Então, a minha primeira fase é o disparo, tá? Que é a preparação prévia à inspiração. Se a primeira fase é o disparo, a segunda fase é a fase inspiratória. Após a inspiração, o paciente vai querer soltar o ar. Só que antes dele soltar o ar, eu preciso preparar as válvulas. E a minha terceira fase, a ciclagem. E aí, por fim, a quarta fase, que é a fase expiratória. E nós vamos seguir essas ordens, inclusive, para definirmos as sincronias por fases, as sincronias por eventos. Né? E a primeira fase é o próprio disparo. E nós vamos falar agora exatamente sobre como que o disparo ele pode estar comprometido ou facilitado até demais. Porque muitas vezes vai fazer com que o paciente puxe o ar e o ventilador mecânico não reconheça, ou que às vezes o paciente não puxa o ar e o ventilador mecânico acha que puxou e manda. Essas duas incoordenações que podem acontecer. Nós temos aqui, gente, 3 curvas, tá? Curva pressão por tempo, curva fluxo por tempo e curva pressão esofágica. Na verdade, vamos ver, curva fluxo por tempo, pressão esofágica, beleza? Se a gente olhar o eixo tempo que tem embaixo, vocês vão ver que ele tem 18 segundos, certo? Vamos arredondar, só para uma questão de facilitar o cálculo, para 20 segundos, ou seja, 1/3 de minuto. Nós estamos vendo aí 1/3 de minuto. Eu quero que vocês olhem, e eu vou dar 1 minutinho só para vocês pensarem, e eu quero que vocês me respondam. Pensando que nós temos 1/3 de minuto aí, qual é a frequência respiratória do paciente? Qual é a frequência respiratória deste paciente? Temos a curva fluxo por tempo, pressão por tempo e pressão esofágica. Eu solto uma marca.
pequeno. Aí eu queria ver que eu estou fazendo rematriz. E vocês podem usar o chat, vocês podem falar no microfone, não tem problema, tá? Ó, olhem aí, tem 1/3 de minuto. Vocês estão vendo todos os eventos aí. A fluxo, a pressão e a pressão esofágica. Quantos esforços inspiratórios no paciente fez? Qual é a frequência respiratória do paciente? A hora de falar besteira é aqui, tá, gente? Não se acanhe, não se envergonhe, tá bom? Bom, temos a primeira resposta no chat. 2 respostas no chat. Temos a resposta 12, a resposta 9. Alguém mais quer se manifestar? 10. Estão chutando, vocês estão também meio próximo, assim. 7, 21, 10. Olha como é interessante, né? Tem uma heterogeneidade nos resultados. Gente, eu quero saber a frequência respiratória, tá? Talvez você está colocando o número de esforços do paciente aí, não sei, eu quero a frequência respiratória. Minha bebê acordou do cochilo, tá? Cantando na sala. Bom, vamos lá. Gente, quem escreveu 9? Só para eu entender. Por que 9? Vamos discutir. Quem escreveu 7 também? Abre o microfone aí. Vamos bater um papo. Eu falei devido aos disparos. Então, você está falando aqui que tem 4 disparos, certo? Eu falei 9, eu acho que 3 disparos. Tá. Você está considerando disparo a partir desse segundo aqui, Rodrigo? É. Não, vamos considerar desse primeiro aqui, ó. Esse primeiro é um disparo também, tá? Ó. Um disparo aqui, um disparo aqui, um disparo aqui, um disparo aqui, certo? Todos efetuados pelo paciente, ó. Elevou fluxo, reduziu pressão. Todos os disparos foram efetuados pelo paciente, tá? Esses disparos que o ventilador mecânico mandou aqui. Então, na verdade, eu tenho 4 disparos em 20 segundos. Quanto de frequência ia dar? Seriam 12. 12. Beleza. Alguém achou 9 ou 7 por outro motivo? Não, foi pelo mesmo motivo. Beleza. Andresa Freitas. Dá 21. Respira aí que a gente já vai conversar. O ventilador mecânico ia falar para vocês 12. Ele nem ia estar alarmando, porque de fato o ventilador mecânico ia estar 12. 12 está dentro dos alarmes, né? Só que não é 12 incursões por minuto que o paciente está fazendo. Apesar de serem 12 ciclos que o ventilador mecânico está disparando. Se a gente olhar a última curva lá embaixo, a curva de pressão esofágica. E essa curva, ela identifica a redução da pressão intratorácica no esforço respiratório. E vocês estão vendo aí que existem 10 reduções de pressão, certo? Se você contar cada vez que a pressão caiu, ao todo dão 10. Se a gente multiplicar isso por 3, eu tenho já uma frequência matando ali de 30. Só que alguns desses esforços aconteceram durante a fase respiratória. Ó. Eu tenho 3 setinhas brancas aqui em cima, ó, que mostram que esses esforços, inclusive se você descer no mesmo nível, ó, dá uma olhada aqui, ó. Estão vendo meu mouse? Seta, ó, é exatamente junto com o esforço. Vamos falar sobre isso daqui na próxima fase. Como esses esforços aconteceram durante o ciclo, eu não posso considerar isso talvez como frequência, apesar de ser. Então, a Andresa, ela chegou mais próximo com 21. Não está errado falar 21, Andresa. Entretanto, o número de esforços do paciente, se você não estivesse olhando para o ventilador, se você tivesse com um cronômetro olhando para o tórax do paciente, vocês veriam 30 esforços. Beleza? Mas a resposta da Andresa é bem plausível. Entendo que é totalmente compreensível vocês terem encontrado 12. É totalmente compreensível. Por quê?
Se vocês observarem a expansão de fato relevante, ela vai acontecer somente com o ventilador disparando. E se vocês olharem só para o ventilador mecânico vai estar escrito lá 12 ciclos por minuto. Vocês vão colocar, muitas vezes, vocês vão ver no relatório dos colegas, seja físico, enfermeiro, médico, frequência de 12, porque está olhando somente para o equipamento. Primeira aula, primeira lição de hoje. Não dá para ver a sincronia olhando só para o equipamento. Primeira coisa, o gráfico vai me mostrar um ciclo que já aconteceu. Primeiro foco do meu olhar tem que ser o tórax do paciente. Então, eu olho o tórax do paciente, eu identifico os eventos, eu uso o meu ouvido, tá? Para ver se o ventilador mecânico disparou ou não, porque dá pra gente ouvir, certo? Então, olho pro tórax e uso o ouvido para ver se o ventilador disparou. Vi como foi a dinâmica, às vezes vejo 1, 2, 3 ciclos, tá? Vejo se teve esforço, se não teve, se teve esforço in, se teve esforço ex, se teve esforço que eu não ouvi o som do ventilador, e aí depois eu vou pro ventilador. Eu vou olhar o gráfico correspondente àqueles esforços que eu vi. E além do gráfico eu vou ver, teve disparo, não teve, teve alteração de fluxo, não teve. Então, primeiro, sempre o paciente. Descubram o paciente de vocês. Descubram. Eu não consigo entender como tem gente que vai analisar a mecânica pulmonar e só descobre o paciente até acima do mamilo. Tipo assim, ainda cobre o mamilo aqui. Tudo bem que tem alguns pacientes que você cobre o mamilo, você consegue descobrir tudo. Mas assim, a maioria você cobre... Olha metade do tórax, gente. Mecânica ventilatória não é só tórax, não. É tórax e abdômen. Então eu preciso descobrir o paciente inteiro. Jogo o lençol lá na fralda. Vou olhar abdômen, vou palpar, vou sentir, vou observar como que está a dinâmica no paciente e depois ver como foi o comportamento do ventilador. Nunca o contrário. Tem gente que vai direto no ventilador e fala, isso aqui é a sincronia tal. E às vezes não é. A gente pode ser confundido. Beleza? Bom, vamos observar aqui o seguinte agora. Deixa eu pegar minha caneta. Vou usar esse primeiro ciclo aqui, tá? O paciente fez um esforço inspiratório, reduziu a pressão intratorácica. Isso resultou em uma redução da pressão no sistema. Essa redução no sistema conseguiu elevar o fluxo. E esses esforços foram suficientes para o ventilador mecânico reconhecer e enviar um ciclo. Bom, vamos para esse penúltimo aqui. Observem que houve a mesma redução de pressão intratorácica. Não houve? Ou seja, houve esforço. Esse esforço elevou o fluxo. Teve deslocamento de fluxo na direção do pulmão do paciente. Mas isso não foi suficiente para ter relevância na variação de pressão. O que eu já mato aqui com esse gráfico é que essa ventilação aqui, o trigger é a pressão. Porque se ele variou tanto fluxo assim e não disparou, e não teve tanta variação de pressão, já sei que o trigger aqui está a pressão. Isso significa que houve um esforço inspiratório não suficiente para ser identificado pelo ventilador. Não quer dizer que o paciente não está fazendo, não quer dizer que não tenha frequência. Tem frequência. Essa frequência não está sendo identificada. Nós chamamos isso de esforços ineficazes. E vocês conseguem ver aí no gráfico ao menos 3. Vamos ver junto? 1, 2, 3. Esses esforços aqui acima, próximos slides. Vamos para uma outra literatura, uma literatura do Marcelo Alcântara. Vou mandar esse artigo para vocês. Esse artigo é extremamente didático e bom que ele está em português. Observem aqui, ó. Elevação do fluxo, redução da pressão sem disparo. Aqui houve elevação do fluxo, do disparo, houve redução da pressão e houve disparo. Beleza. Esse ciclo foi reconhecido. Esse não. Aqui à direita a mesma coisa, ó. Elevação do fluxo, redução da pressão. Não houve disparo. O que pode causar isso? Primeira coisa, o músculo pode estar fraco. Certo? Mas haja fraqueza. Pode ser uma fraqueza intensa? Pode, acontece.
Mas, basicamente, a grande maioria dos casos não está associada à fraqueza muscular respiratória, e sim ao aprisionamento aéreo. Como assim, Guto? Vou adiante, a gente vai ver uma publicação do Gaston Muriz. Notem aqui à direita. Nós temos uma curva fluxo por tempo, pressão por tempo e pressão esofágica. A curva pressão por tempo, a linha preta é a linha da pressão do ventilador e a linha cinza é a linha da pressão alveolar. Notem que, no meio da fase expiratória, o ventilador já tinha despressurizado, porque o ventilador despressuriza na hora da ciclagem, certo? Mas o alvéolo ele vai despressurizando lentamente. Se essa quantidade de ar ainda não conseguiu sair do pulmão por completo, e o paciente faz um esforço, ele não vai conseguir alcançar valores de pressão abaixo de PIP, que são aqueles necessários para disparar. Ou, às vezes, eles não vão conseguir alcançar um valor de fluxo acima da linha zero, que são os necessários para efetuar o disparo. Isso aqui indica que havia uma grande quantidade de ar para sair, certo? E o paciente, o esforço dele foi suficiente somente para desacelerar a saída, não para inverter a direção do fluxo. Porque é importante que haja inversão. Para ver o esforço, eu preciso ter o deslocamento do fluxo na direção do pulmão do paciente. E o esforço dele foi suficiente somente para dar uma desacelerada na saída. Mas não que o ar não parou de sair, ele continuou saindo. Ele deu uma desacelerada e depois voltou a sair normalmente. Então essa é a evidência do esforço ineficaz. Pode ser que o paciente faça um esforço antes do momento interessante para ele, como por exemplo nesse caso do Gaston, que o paciente ele fez um esforço no começo da fase expiratória. Não deu tempo ainda de eu despressurizar o alvéolo. Mas pode ser também auto-PIP. O auto-PIP faz a mesma coisa. Auto-PIP, esse aprisionamento, faz com que a minha linha de pressão alveolar nem chegue na linha da PIP. E isso altera totalmente o reconhecimento do disparo, já que o disparo usa como referência a linha de PIP. Então, quando eu tenho um aprisionamento que eleva o meu patamar de PIP sem o ventilador ser avisado, porque o ventilador mecânico não está vendo, o ventilador mecânico não modifica esse nível de PIP. Como já existem ventiladores que mudam, tá? O novo Puritan Bent 980S já muda, mas todo o restante, todos os outros não mudam. Isso faz o quê? Com que o esforço do paciente não consiga ser identificado. Vamos lá. Vamos lá, Gui. Posso? Vou mostrar para vocês aqui na caneta, tá? Ó, imagina comigo o seguinte, Gui. Você tem uma PIP de 5. Esse nível aqui é PIP de 5. Digamos que você tenha definido um disparo a pressão de menos 2 centímetros de água. Significa que o paciente ele vai ter que fazer um esforço que reduz a PIP em 2 centímetros de água. Ou seja, o esforço dele tem que chegar até 3. 5 menos 2, 3. O paciente que tem aprisionamento aéreo, a pressão alveolar não cai para o nível de PIP, ela fica acima do nível de PIP. E o paciente vai ter que fazer um esforço alcançando 3 centímetros de água. Digamos que essa auto-PIP aqui seja de 3 também. Então o paciente tem 5 de PIP, 3 de auto-PIP. A PIP total desse paciente agora é 8. Pelo fato do ventilador mecânico não conseguir identificar essa auto-PIP sem a pausa, o esforço do paciente, que partiria de 5 para 3, agora vai partir de 8 para 3. Ou seja, ele vai ter que fazer um esforço muito maior para conseguir reduzir a pressão. E não necessariamente esse paciente está esperando essa carga, porque ele já vem ventilando há vários ciclos com uma pequena carga de disparo. Ou muitas vezes ele não tem nem força, dependendo do tamanho da auto-PIP, dependendo desse aprisionamento. Então a auto-PIP ela vai me ferrar exatamente aqui nessa questão de disparo. Se for somente a auto-PIP, eu posso mudar o meu disparo a fluxo. Porque no momento que o paciente realizar o esforço, já no final da fase expiratória, mesmo com aprisionamento, ele vai conseguir aumentar o fluxo acima da linha zero. O problema está quando esse esforço acontece antes desse momento, quando o pulmão do paciente ainda não esvaziou. Só que entenda uma coisa, isso daqui é uma preocupação fácil de resolver. Porque isso daqui significa que há uma desordem do disparo. Eu só preciso deixar esse disparo mais fácil. Aqui, onde o paciente ele faz um esforço muito rápido após a ciclagem, significa que ele começou a soltar o ar e já puxou o ar de novo,
significa que, na verdade, esse paciente está desconfortável. E aí eu não tenho que pensar no disparo, eu tenho que pensar no conforto. E aí, conforto, eu penso em demanda. Aí eu penso em tudo. Como que eu soluciono os disparos ineficazes? Se o disparo ineficaz foi causado por alto PIP, nós vamos aprender a resolver isso nos 2 últimos slides da aula. Se o disparo foi efetuado por uma incoordenação de força, é muito simples. É só reduzir o trigger. As pessoas acham que quanto maior for o trigger, mais carga você vai dar para o músculo. E o trigger não dá carga nenhuma, galera. Esqueçam isso. Trigger não dá carga. Não dá carga. Então eu não tenho que pensar no trigger como um mecanismo para manter força muscular. Isso não existe. Eu tenho que pensar no trigger como um mecanismo de facilitação de identificação. Quanto mais fácil for para o ventilador reconhecer que o paciente está entrando, menos ele vai negligenciar. Então o trigger tem que ser o menor possível, sem que haja autodisparo. A gente vai falar sobre autodisparo. Tem que ser o menor. Como que eu vejo isso? Liga o ventilador, bate no circuito. Se você bater no circuito e disparar, significa que o seu trigger está muito baixo. E um fator externo que não é o paciente está conseguindo disparar o equipamento. Fora isso, galera. Oi, Selena, só um minutinho, já vou responder a sua pergunta, tá? Fora isso, galera, não tenho que ficar me preocupando com o valor de trigger. Se não está efetuando autodisparo, show de bola. Isso inclui trigger muito baixo. Isso inclui trigger muito alto. Como assim, Guto? Digamos que seu circuito tenha um escape. Beleza? Cuff desinflado ou tem um furo no circuito. E você não tem outro circuito para trocar. Tá? Você acha que isso não acontece no Brasil, né? Tá bom. Vai sonhando. Só tem um circuito, tá furado. Né? E esse circuito está fazendo um autodisparo, porque o furo está perdendo ar e está enganando o ventilador. Você percebe que você vai aumentando o trigger e ele para de disparar sozinho com 7 de trigger. Seja fluxo ou pressão, independente. Não vem discussão a forma do trigger aqui. E aí você pensa, nossa, será que eu vou deixar em 7? Porque 7 parece ser um número muito alto quando a gente fala de carga de trigger, né? Só que não, galera. Não é alto. Por quê? 6, quem está fazendo é só o furo. O paciente vai fazer do 6 para o 7, o paciente vai fazer pouquinho. Então, tanto valores muito baixos quanto muito altos não devem ser preocupantes, desde que eu leve em consideração que o esforço que o paciente precisa fazer é mínimo. Agora, fazer o paciente fazer um esforço de 0 para 7, aí você está sendo um sacana com o paciente. E um sacana grande. Ainda mais gente que aumenta o trigger para não deixar o paciente disparar só para o ventilador não alarmar. Aí você não é nem sacana, aí você é criminoso. Eu acho que isso aí deveria ter pena de 58 horas de detenção. Não vão aumentar o trigger porque o paciente está brigando com o ventilador. Ah, então você acha que pelo fato do paciente não entrar, ele vai parar de brigar. A única coisa vai ser uma briga silenciosa, porque o alarme não vai estar no seu ouvido. Isso é crime. Isso é crime. Tá? Isso é tortura. Tortura a gente sabe que é crime. Tá? Mas enfim, deixa eu respirar. Tudo bem. Quarta-feira à noite. Eu vou sair da aula aqui, vou tomar uma cervejinha. Aqui em casa, né? Mas vou tomar uma cerveja. Tudo bem, calma. A Selena perguntou se o bias flow ajudaria nesse fator. Selena, o bias flow, ele não vai auxiliar no trigger. Ele vai auxiliar no conforto do disparo. Tá? Porque o bias flow é o fluxo de base que está sendo disponível ali no circuito. Beleza? Significa que, quando o paciente fizer o esforço inspiratório, eu tenho um fluxo disponível ali para ele consumir. Quanto maior for esse bias flow, obviamente mais ar disponível eu tenho para ele ali conseguir consumir nesse esforço antes do ventilador mecânico disparar. Existem ventiladores que eu consigo mexer no bias flow, o Vela, por exemplo, a VE, né? Existem ventiladores que o bias flow é ridículo. O servo S da Maquet, sabe o servo S da Maquet? O bias flow dele é 3. É ridículo. Ridículo. É muito baixo. Tanto que você percebe que o paciente que está ventilando a volume, quando ele faz um esforço inspiratório com trigger a pressão, o gráfico de pressão vai lá embaixo da maquete. Por quê?
Porque o paciente, ele consumiu aqueles poucos 3 litros por minuto que ele tinha. Não que seja 3 litros de ar, tá, gente? É uma quantidade que em 1 minuto daria 3 litros. É muito pouco, muito pouco. É cerca de 7 ml, para você ter uma ideia. Ele puxa e fica seco o circuito. E ele começa a ventilar no vácuo. O bias flow, ele é assim, você vai deixar disponível uma quantidade de ar para o paciente ir consumindo até o caminhão da fase inspiratória entrar, né? Nossa, eu me senti um Faustão agora falando do caminhão do Faustão. Então, exatamente isso. Eu vou deixar disponível exatamente esse bias flow. Óbvio que se eu deixar um bias flow muito alto, isso pode impactar direto no volume corrente, porque o paciente vai consumir o do circuito que está alto disponível, depois o ventilador mecânico vai dar uma porrada. Pode ser, isso vai ter influência também, podendo levar o meu músculo ao desuso. Então, eu preciso achar qual que é o melhor ponto de bias flow para o meu paciente. Nem para que ele ventile no vácuo e nem para que ele ventile muito. Beleza, Selena? Valeu. Sobre o autodisparo, dá uma olhada. Algumas coisas podem fazer o autodisparo, tá? Posso ter o furo no circuito que está perdendo fluxo, confunde o ventilador, perdendo pressão, confunde o ventilador, cuff desinsuflado, pode ter vazamento dentro do equipamento, tá, gente? Tá? O Dixtal 3010 é ótimo em fazer vazamento dentro do equipamento. É assim, ó, uma beleza. Os Takaoka, o Monte Rei, o Smart, o Denver, sim, ventila mais para dentro do ventilador que para o paciente. O ar escapa mais para dentro da máquina do que para o tubo, tá? Entendo que isso é real, uma preocupação real. Eu posso ter outros fatores, como, por exemplo, água no circuito. A água no circuito vai deslocar, vai ser reconhecido pelo ventilador como deslocamento de fluxo. Isso vai enganar o equipamento, vai fazer o disparo. Como eu posso ter oscilação cardíaca? Dá uma olhada. O batimento cardíaco ele vai ter uma influência sobre o movimento do pulmão e vai muitas vezes alterar o fluxo e alterar a pressão no sistema. Tá? E aí isso não é o esforço do paciente. Você percebe que tem oscilação de fluxo e pressão, parece o esforço ineficaz que a gente acabou de ver, né? Parece muito o esforço ineficaz que a gente viu no estudo do Marcelo Alcântara, mas na verdade você vai identificar o seguinte: essas oscilações de fluxo e pressão elas têm ritmo. Elas vêm no ritmo. E quando você olha para o monitor, você vai perceber que o eletrocardiograma tem o mesmo ritmo. Então vem uma espícula elétrica e depois, primeiro eletricidade, tá, gente? Eletricidade é mais rápido. Uma espícula elétrica e depois uma alteração do fluxo. Uma espícula elétrica e uma alteração do fluxo. Meu, no mesmo ritmo. Tum, 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 tum. Nesse caso, não é o paciente que está fazendo, é o coração que está enganando. E aí você precisa aumentar o trigger, porque esse coração pode fazer com que o paciente ventile mais do que de fato o paciente precisa. Qual é o problema de autodisparo, galera? Vou contar para vocês algumas histórias que eu já vivi muito. Paciente suspeita de morte encefálica. Não entra no protocolo de morte encefálica porque tem drive. Então, se ele tem drive, ele não está em morte encefálica. Meu, tá tudo indicando que ele está em morte encefálica, mas ele tem drive. E errado. Você vai observar que o ventilador mecânico está disparando, só que não tem esforço. Você olha para o tórax do paciente, você olha para o abdômen, você não vê contração muscular. E tem disparo, o paciente tem pressão de suporte. Aconteceu faz 15 dias, eu fui dar estágio em Sorocaba, aconteceu isso em Sorocaba, gente. O paciente lá com drive, com pressão de suporte, frequência de 22, tá? Aí a Kátia falou que passou por isso hoje. E aí você vai olhar e vai perceber que quem está efetuando o disparo é um vazamento. E, na verdade, quem está fazendo o esforço não é o paciente. Todo mundo achando que o paciente tinha drive, mas, na verdade, quem tinha drive era o furo do circuito. Você troca o circuito de ventilação, o paciente faz apneia. Nossa, você matou o paciente? Não, gente, você não matou o paciente. Você simplesmente retirou aquilo que estava enganando toda a equipe. Aconteceu faz 15 dias. Fizeram o protocolo de morte cefálica do positivo. Fui eu que matei a paciente? Não, gente, pelo contrário. Eu consegui auxiliar a equipe e agilizar o processo de diagnóstico de morte encefálica, que inclusive é importante quando o assunto é captação de órgãos. Não é verdade? Então, isso é muito importante. Guto, como que eu identifico o vazamento? Olha aí, ó, estudo do Marcelo Alcântara.
Observem o seguinte, o volume que entrou não saiu, a quantidade de ar que saiu é menor que entrou, não é? Só que não é só isso. Observem que, junto com essa quantidade de ar que saiu, nesse ponto onde nem todo o ar tinha saído ainda, o fluxo já estava zero. Ou seja, não tinha mais ar para sair. Mas espera, como que me entra uma quantidade, sai menos e não tem mais o que sair? Não quer dizer que ela não saiu. Ela não saiu pela válvula exalatória. Ela saiu por um vazamento, pode ser cuff, pode ser circuito, pode ser... como que é? Fístula traqueosofágica, fístula pleural, pode ser qualquer coisa, pode ser um tiro, pode ser tomar no peito, tá saindo ar pelo tiro, beleza? Pode ser. Ué, por que não? Entendeu? A gente tem que levar em consideração tudo isso. E ao identificar o vazamento, tenho que perceber se esse vazamento está ou não influenciando o trigger. Tenho ou não que identificar se esse vazamento está sendo responsável pelo disparo do paciente. E aí eu posso adequar o trigger. Jogo o trigger para cima ao ponto que o vazamento não está mais fazendo um alto disparo. Joia? Vamos para a sincronia de fase 2. Gente, vocês estão com tempo para ficar comigo aqui hoje, né? Porque, como eu gosto desse assunto. Se vocês, porventura, Gutão, não conseguir, não esquenta a cabeça, depois eu subo o material no YouTube, tá bom? Não se sintam pressionados. Então, a sincronia de fase 2, a fase 2 é a fase INS, galera. Então, tudo relacionado ao fluxo inspiratório, a quantidade de ar que você entrega para o paciente. E a gente voltou lá para aquele gráfico inicial. E nós chegamos no que a Andresa tinha identificado. Notem aqui que, durante a fase inspiratória, houve o disparo efetuado pelo paciente. Durante a fase INS, o fluxo está desacelerando, modo a pressão, normal, a gente já esperava isso. Só que no final da fase inspiratória, obviamente, esse fluxo deveria estar mais baixo. E do nada, o fluxo voltou a subir. Peraí. Se o fluxo voltou a subir, houve agora um novo gradiente, um novo diferencial de pressão. E ao olhar na pressão esofágica, olha lá, realmente o paciente fez esforço. Ou seja, a quantidade de ar que você deu para o paciente não foi suficiente para ele ficar confortável. Você deu uma quantidade de ar para o paciente e não foi aquilo que ele queria. É igual vocês saírem correndo numa maratona e no final da maratona entregar um copo de água desse tamanho para vocês. Vocês me mandam para aquele lugar, velho. Por quê? Eu tô com sede. Tanto que esta sincronia é inclusive apelidada carinhosamente como fome de fluxo. Porque o paciente está querendo fluxo, está querendo ar. E não necessariamente só fluxo, tá, gente? Muitas vezes o paciente quer volume também. Então, como que você vai resolver? Aumentando pressão, dando ar em maior quantidade. E se você tiver volume, aumentando o fluxo, e muitas vezes, se necessário, aumentando também o volume corrente. Ai, Guto, mas o meu volume corrente já está em 8. Gente, se o paciente está desconfortável, o que é 8? O West fala que o volume corrente de um indivíduo, durante a prática de atividade física de alta intensidade, o volume corrente pode aumentar até 5 vezes. Então, o seu volume corrente de 400 ml, ele pode chegar até 2 litros. 2 litros. E eu vou desrespeitar? Ou quando você vai na academia, você não fica taquipneico? Não respeitar isso é a mesma coisa de você acabar de sair do crossfit, eu tampar o seu nariz e a sua boca e falar, você vai respirar só o que eu quero. E mandar só 400 ml. Gostosão, né? Top, né? Top, mano. Top, gostosão, tio. Não é gostoso. E não é gostoso pro paciente também. Então aqui é simples. Eu vi, ó, o fluxo tá caindo. De repente o fluxo voltou a subir. Ó, peraí. O que aconteceu? Tá? Rolou um emoji de assustado. Quer comentar alguma coisa sobre o Cristi? Pode falar, tá? Óbvio que eu estou na modalidade de pressão, né? E se eu estou a volume, como que eu vou identificar essa alteração gráfica, já que a volume meu fluxo é contínuo? Tudo bem que dos ventiladores fabricados em 2014 para cá, existe a possibilidade do fluxo livre, mas de 2014 para trás o fluxo é contínuo, então a onda de fluxo não vai se alterar. Eu vou observar a alteração na curva de pressão. E aí o que eu vou ver? Se o esforço for intenso logo do começo, eu já vou ver a pressão caindo aqui antes do disparo, estão vendo? A pressão despencou aqui e, deformou a curva de pressão logo no começo. Agora, se for no meio, aí eu identifico uma deformação da curva de pressão por tempo aqui. No momento que ela elevaria, faria a rampa, ela faz uma barriga para baixo.
justamente porque o esforço inspiratório do paciente ele é constante no meio da fase inicial, reduzindo a pressão no meio da fase inicial, tá? Esses todos são indícios de que o paciente necessita, ele está exigindo uma quantidade de ar. Isso também pode efetuar o duplo disparo. O duplo disparo é o da esquerda, o da direita não é duplo disparo. E eu quero deixar bem claro para vocês, nós vamos entender o que é o da direita daqui a alguns slides, mas entendam que da esquerda, que é o duplo disparo, ele é um disparo seguido de outro, né? E imediatamente após, não é assim, disparou, ciclou e depois disparou de novo. Não. Eu tenho um disparo imediatamente seguido do outro, efetuado por uma altíssima intensidade do esforço inspiratório. A demanda do paciente está tão alta, o esforço do paciente é tão intenso, mas tão intenso, que ele consegue disparar o ventilador 2, 3, até 4 vezes, eu vi uma vez. O paciente fez quádruplo disparo. Sai gritando é tetra na UTI, eu não sabia o que fazer, porque a acidose do paciente estava com um pH de 6,8. Explica alguma coisa, gente? pH de 6,8, bombardeando o centro de controle ventilatório, aquele esforço extremamente intenso, o paciente fez quádruplo disparo. Tá? O que eu fiz nessa hora? Dei o ar, ainda assim não consegui resolver, fui conversar com o médico, ó, distúrbio metabólico grave, velho, o que eu vou fazer? Infelizmente, aquele paciente tinha uma disfunção metabólica tão importante que ele evoluiu a óbito em alguns minutos, tá? À direita, calma, vamos mais devagar. Vou dar uma segurada nessa informação. Uma forma que eu consigo, olha a nossa ceia, olha a nossa ceia, Brasil. Cara, e fica à vontade, tá bom? Depois você assiste o restante, não tem problema. Olha a nossa ceia é overshoot, beleza? Anotem aí a senha. Vamos lá. Existe um recurso da ventilador, um recurso avançado, um recurso adicional da ventilação, chamado rise time. Nada mais é do que o tempo de subida da pressão. Ou seja, ele é o tempo de subida da pressão. Eu só consigo ajustar em modos controlados da pressão, tá bom? Isso não existe em modo controlado a volume. Joia? Não existe. Só existe em modo controlado a pressão. E ele vai editar exatamente o quanto tempo vai demorar para a pressão alcançar o pico. Vamos olhar aqui à esquerda, esse exemplo do Michael Gentili, que usou 3 níveis diferentes de rise time. Nós temos aqui rise time de meio segundo, rise time de 1 segundo, rise time de 1 segundo e meio. Quais gráficos nós temos aqui? Fluxo por tempo, volume por tempo, pressão por tempo, pressão esofágica por tempo e capnometria. Beleza? Vamos observar? Notem o gráfico com rise time de meio segundo. Olha como a pressão alcançou um pico muito mais rápido que os demais. Meio segundo depois do disparo, a pressão alcançou o pico. Nesse segundo exemplo, 1 segundo depois do disparo, a pressão alcançou o pico. Nesse terceiro exemplo, 1 segundo e meio depois do disparo, a pressão alcançou o pico. Você acha que o fato de eu demorar mais para gerar um gradiente vai impactar no meu fluxo? Se o fluxo é dependente do gradiente, demorar para gerar um gradiente vai impactar no fluxo? Vamos ver? Olhem os picos de fluxo. Como esse de meio segundo aconteceu muito mais cedo na fase inspiratória, e esse de 1 segundo e meio aconteceu lá no final da fase inspiratória. E olha, inclusive, como o volume corrente desse terceiro caso foi menor. Justamente porque eu entreguei o ar mais lentamente. Agora, se for de velocidade. Observem o quanto isso impactou no esforço do paciente. Olha a diferença de intensidade de redução de pressão esofágica. Estão vendo? Ou seja, entreguei o ar mais lentamente. Entreguei a mesma pressão, gente. A mesma pressão. Se for uma pressão respiratória de 15, por exemplo, foi 15 nos 3 casos. Mas olha como o fato de entregar a pressão mais lentamente aumenta o trabalho ventilatório. Tá? Então, esse recurso ele vai trabalhar com inclinação de curva pressão por tempo, inclinação para alcançar o pico. Quanto mais rápido... Vai lá, Mayra, valeu, hein? Quanto mais rápido ele alcançar o pico, maior vai ser o fluxo gerado pelo gradiente inicialmente, mais confortável ele vai ficar. O problema está quando esse paciente tem alta resistência na via aérea. E aí esse fluxo ele vai dar de encontro com essa via aérea de alta resistência e a pressão de início da fase inspiratória vai ser mais alta do que você tinha programado. Tá vendo esse chifrinho aqui do começo?
Isso aqui se chama overshoot de entrada. Overshoot de entrada. Significa que o seu rise time está tão alto que o fluxo turbilionar acabou gerando uma pressão mais alta do que você queria. Nesses casos, o seu rise time você precisa inclinar, como a linha pontilhada sugere aqui. Inclina com o objetivo de reduzir o impacto nessa elevação abrupta da pressão acima do programado. Caso contrário, você não tenha essa característica desse pequeno chifrinho que aparece no início da fase inspiratória, você pode puxar o rise time o mais rápido possível, porque isso vai entregar o ar de uma forma mais rápida e deixar o paciente mais confortável. Beleza? Lembrando que esse overshoot de entrada, que é relacionado ao rise time, ele acontece no começo da fase inspiratória. Esse do final a gente vai falar daqui a pouco. Beleza? Vamos para a fase 3, da ciclagem? E é simples, hein? Não tem segredo. Posso errar de duas formas. Isso, o overshoot de subida, Andrés, acontece com rise time rápido, tá? É que depende do ventilador. Tem um rise time que você ajusta tempo, tem um rise time que você ajusta percentual, tem um rise time que você ajusta fluxo. Beleza? O objetivo é sempre, e tem um rise time que você ajusta inclusive inclinação de curva. O objetivo é sempre você ver qual foi o impacto do que você fez sobre a inclinação do gráfico. Você vai ter equipamento que está escrito rise time, outros de slope, outros tempo de retificação inspiratória, tempo de subida, rampa de subida. O Dixtal é só a curvinha, ele nem fala o que é. Né? Como não tem uma padronização desse termo, de fabricante para fabricante muda bastante. Da sincronia de fase 3, eu posso cometer dois erros. Primeiro é, você está puxando o ar e eu tampo sua respiração. Você nem terminou de puxar o ar e eu parei de te mandar o ar. Confortável? Não. Você está puxando o ar, inspirando, e de repente eu tampo sua respiração. Gente, desconfortável. E o segundo exemplo, o segundo erro, é que você já puxou o ar. Você começou a soltar, só que eu ainda não deixei você soltar o ar. No momento que você vai soltar, eu prendo sua respiração e eu solto depois. Confortável? Não. Então, no primeiro exemplo, significa que eu cortei a inspiração antes da inspiração acabar. Nós chamamos isso de ciclagem precoce. No segundo exemplo, eu cortei a inspiração depois da ex já ter começado. Nós chamamos isso de ciclagem tardia. E tudo isso está relacionado ao tempo inspiratório que eu oferto ao paciente. Se eu estou ciclando antes da inspiração acabar, meu tempo inspiratório está abaixo do paciente. É só aumentar o tempo desse. Agora, se eu estou ciclando depois da inspiração acabar, significa que meu tempo inspiratório está grande demais. Maior do que o do paciente. Aí eu tenho que abaixar para adequar. Vamos identificar isso no gráfico? Vamos ver o primeiro exemplo, que é a ciclagem tardia. Nós temos aqui, ó, um gráfico à esquerda, tá, gente? Fluxo por tempo, pressão por tempo, e embaixo um gráfico de eletromiografia de transverso do abdômen. Notem que ao centro da fase inspiratória tem uma linha pontilhada, estão vendo? Vamos lá para a parte de cima do gráfico, curva fluxo por tempo. Eu tive o disparo, o pico de fluxo, e o fluxo começou a desacelerar lentamente. Após a linha pontilhada, observem como o fluxo desacelerou de uma forma muito mais brusca. O fluxo ele vinha caindo e de repente ele caiu muito mais rápido. Conseguem observar isso? Estão vendo essa característica? Vai lá, Jéssica, valeu! Notem que lá embaixo nessa linha pontilhada, junto com essa desaceleração brusca, o transverso do abdômen começou a contrair. E transverso do abdômen é músculo expiratório. Ou seja, esse fluxo desacelerou rapidamente porque o paciente começou a soltar o ar, mas a fase inspiratória ainda estava presente. A válvula inspiratória ainda estava aberta, o ar ainda estava indo na direção do pulmão do paciente. O que acontece? Ventilador mecânico mandando o ar para o paciente mandando o ar de volta para o ventilador. O que acontece com a pressão nesse ponto? Sobe muito. Tem um impacto de duas forças se encontrando, a pressão sobe. Observem aqui o final da curva pressão por tempo da fase inspiratória. A curva pressão por tempo, ela não tem que se manter retilínea nos modos controlados da pressão?
Então, a pressão que... Eu vou fazer aqui na caneta. A pressão que deveria ter este desenho, ela teve uma elevação no final da fase inspiratória. Essa elevação no final da fase inspiratória, nós chamamos de overshoot de ciclagem, ou um overshoot de descida. E essa é a evidência que o tempo inspiratório está longo demais. Ai, Guto, mas eu não tenho ventilador com gráfico. O que eu faço? Gente, é só olhar o gráfico, é só olhar o manômetro. Seja no Inter 5 com luz, seja nos ventiladores que só tem um manômetro de relógio. Você vai perceber que no final da fase inspiratória, o manômetro vai atingir o pico de pressão, certo? E no final da fase inspiratória, essa pressão vai subir antes de ciclar. E você vai observar que, junto com isso, você já vai ter palpado o esforço inspiratório do paciente. Simples, né? Simples. Assim como lá no disparo ineficaz, você vai perceber que, antes do disparo, a pressão do manômetro vai cair. E ela vai cair sem ter disparo. Vai fazer assim, ó, o manômetro. No Inter 5, as luzinhas vão até apagar. Vão apagar e vão voltar para a FIP, não vai ter disparo. É evidência de quem não tem um recurso gráfico, mas que você consegue estar estimando o gráfico. Carol, quando o paciente tosse, é exatamente isso que acontece, o pico, tá? Mas não quer dizer que o overshoot de ciclagem é a tosse, beleza? Mas você vai ter a mesma elevação de pressão pelo mecanismo do esforço respiratório, beleza? Então, a pressão atinge o pico porque o paciente aumentou muito a pressão do sistema com o mecanismo da tosse. Bom, a ciclagem precoce, ela é um pouco diferente. Inclusive, ela pode ser confundida com o esforço ineficaz. Vamos primeiro lá no esforço ineficaz para a gente voltar para cá. Observem que, após a ciclagem, o fluxo respiratório está tendendo a zero, não está? E no meio da fase respiratória, o fluxo subiu. Diferente deste evento aqui, onde houve a ciclagem, certo? O fluxo... Nossa, eu fiz bem torto, né? O fluxo expiratório deveria tender ao zero, mas ele subiu rapidamente, imediatamente após a ciclagem, ele voltou a tender à elevação, imediatamente após. Essa é a evidência característica de que o esforço ainda está vigente. Eu vou mostrar um outro gráfico para vocês que vai ficar um pouco mais claro do que isso. Não entendam que esse gráfico é de esforço de ciclagem precoce, tá? Mas esse gráfico ele é claríssimo em relação a isso. Observem que houve a ciclagem, tá vendo? Só que o gráfico que deveria vir nessa direção, ele imediatamente após a ciclagem, mesmo atingindo o pico de fluxo esse, ele imediatamente após subiu no sentido inspiratório. Significa que o esforço do paciente ainda estava acontecendo até esse ponto aqui. Beleza? Aqui também. Nesse caso, aumentar o tempo respiratório resolve. No caso da ciclagem precoce. Por que eu falei que este gráfico não era um gráfico de ciclagem precoce? Esse gráfico confunde muito ciclagem precoce, assim como confunde fome de fluxo, assim como pode confundir duplo disparo. E essa é uma condição nova que vem sendo discutida na ventilação mecânica há menos de 2 anos. Observem o seguinte. O paciente ele não efetuou o disparo do ciclo. Estão vendo? Não houve alteração de fluxo, não houve alteração de pressão, não houve disparo efetuado pelo paciente. O primeiro disparo foi efetuado há tempo. Após esse disparo, parecia que o paciente havia sentido uma necessidade do fluxo. Imediatamente após esse esforço perdurou um tempo, o que dava a entender que esse paciente tinha uma fome de fluxo que causava aí uma ciclagem precoce.
Se você passar esse paciente para pressão de suporte, esse paciente, diferente do que parece, porque parece que ele está querendo ar, não parece? Se você passar esse paciente para suporte, esse paciente faz apneia. E aí? Esse paciente está querendo ar ou não está querendo ar? Olha esse outro caso. Parece um duplo disparo, não parece? Mas notem que quem faz o primeiro disparo não é o paciente. É o ventilador. O esforço do paciente começa aqui, ó. Certo? O esforço do paciente começa aqui. Não foi o paciente que fez o disparo, foi o ventilador, ó. Não tem alteração de pressão, não tem alteração de fluxo. O esforço do paciente começou aqui. Isso é um duplo disparo? Não. Se você passar esse paciente para suporte, o paciente vai fazer apneia. Que paciente que tem demanda de duplo disparo faz apneia? Nenhum. Se o paciente tem demanda de duplo disparo, você vai passar ele para suporte, ele vai continuar fazendo duplo disparo. O nome disso aqui é disparo reverso. O que é o disparo reverso, galera? Durante a fase inspiratória a tempo, a insuflação do pulmão mobilizou o músculo diafragma do paciente, certo? Porque eu vou expandir o pulmão, o diafragma vai ser empurrado. A depender da velocidade dessa expansão, esse movimento brusco do esforço do diafragma do paciente gera uma contração reflexa do diafragma. Não é uma contração que vem do tronco encefálico, é um reflexo. Então você tem um disparo a tempo e um reflexo do diafragma. Notem que não tem nenhum esforço a não ser depois do disparo do paciente. Conseguem observar? Não tem nenhum esforço do paciente a não ser após o disparo. Como que eu mato essa charada? Como que eu sei se é uma coisa ou outra? Ao passar o paciente para suporte. Se eu passo o paciente para suporte e ele faz apneia, isso é uma contração reflexa. E como que eu abrando essa contração reflexa? Nem sempre eu consigo, claro, mas a ideia original é você diminuir, reduzir o fluxo para você diminuir a velocidade de expansão e minimizar ao máximo o impacto que isso vai ter sobre o estímulo reflexo do diafragma. Então, primeira coisa, olhei, vi que o primeiro disparo não é um disparo feito pelo paciente, eu vou começar a questionar os demais. Como que eu mato essa charada? Eu passo o paciente para suporte. Beleza? Tranquilo? Isso é novo, gente. Isso tem 2 anos na literatura. Não que seja novo, a gente já via no passado, mas não se tinha uma discussão precisa ainda sobre essa problemática. E a sincronia de fase 4 é a mais simples, a mais rápida, aquela que a gente sempre fala, né? Que é a minha auto-PIP. Não tem segredo, galera. É a quantidade de ar que fica aprisionado na minha via aérea no final da expiração, aumentando assim a pressão respiratória. Que eu vou identificar a presença através da curva de fluxo por tempo. Eu observo que, pelo fato do fluxo respiratório não ter chegado a zero e um novo ciclo ter começado, esse é mais do que um indício de que tinha ar ali ainda para sair. Para quantificar é muito simples. Você vai lá no botão do ventilador chamado pausa expiratória. E ao fazer a pausa expiratória, o ventilador mecânico vai conseguir monitorizar o valor de PIP. E a curva de PIP vai ter esse comportamento aqui. Ela vai se elevar, justamente indicando para você qual que é o valor de pressão que permaneceu acima do programado, acima da minha PIP desejada. Então, eu identifico o auto-PIP pela curva de fluxo ex. Olha a curva de fluxo por tempo. Olha como o fluxo ex também não chegou a zero. Beleza? E qual que é o problema aqui? O problema é que eu tenho geralmente uma constante de tempo muito alta, ou uma frequência alta pode fazer isso também. Mas significa que o tempo que eu preciso para expirar, ele não está sendo suficiente para o ar sair. A solução mais simples disso, quando o paciente não tem drive, isso eu estou falando quando o paciente não tem drive, tá? É a solução de aumentar o tempo de expiração. Lembrando, gente, que auto-PIP aprisiona ar, não aprisiona? Vai aprisionar CO2. Auto-PIP eleva nível de CO2. Não pensem que vocês vão aumentar a frequência para lavar CO2 e que o CO2 vai ficar só baixando. Vai ter uma hora que o CO2 vai subir de novo por conta do aprisionamento. Gente, só um minutinho, vou responder a pergunta da Andresa aqui do chat, tá? A Andresa falou que não conseguiu acompanhar como corrigir o disparo reverso. É simples, Andresa. Você, em alguns casos dá certo, você reduz a intensidade do fluxo. E aí você
dando uma oferta mais branda, você consegue diminuir bastante essa contração reflexa do diafragma, tá? Então, você diminui a porrada que você toma, que você dá no pulmão. Inclusive, o rise time nessa hora, ele pode te ajudar, se você deixar ele mais lento, porque aí você vai diminuir a porrada que você dá no pulmão, o que vai minimizar o impacto disso sobre o diafragma. Voltando. Então, gente, se o meu ar está aprisionado porque eu não estou dando tempo suficiente dele sair, o que eu preciso fazer? Dá tempo dele sair. E é bem simples. A janela de tempo, gente, ela é o resultado da relação entre o minuto, que são 60 segundos, dividido pelo número de ciclos que eu quero. Significa que, ao escolher o número de ciclos, eu vou saber exatamente quanto tempo cada ciclo vai ter. Então, ao pegar ali os meus 60 segundos e dividir, por exemplo, por uma frequência de 20, eu sei que em 60 segundos eu ter 20 ciclos, eu vou ter aí 3 segundos para cada ciclo. 3 segundos iguais para cada ciclo. Se desses 3 segundos eu usei 1 segundo para inspirar, me restaram 2 segundos para soltar o ar. Se esses 2 segundos não estão sendo suficientes para soltar o ar, você pode reduzir o tempo isso? Pode. Só que entendam que o tempo inspiratório eu não posso reduzir tanto, porque senão não gera pressão média nas vias aéreas. Então, muito cuidado nessa redução. Muito cuidado com valores abaixo de 0,8, tá? Cuidado, não que é contraindicado, só cuidado com valores abaixo de 7,8. Observem se isso não vai impactar na ventilação alveolar e não vai causar hipoxemia no paciente. Muito melhor do que eu ficar reduzindo muito o tempo inspiratório do paciente, eu posso muitas vezes... Valeu, Karen! Eu posso muitas vezes aumentar o tempo de janela. Como? Se com 20 ciclos eu tinha 3 segundos, com uma frequência menor, vai me sobrar mais tempo, não vai? Por exemplo, se eu colocar uma frequência de 15, o meu tempo total de janela agora aumentou para 4. Usando 1 segundo para inspirar, sobraram agora 3 para soltar o ar. Se eu colocar uma frequência de 12, são 5. Se eu colocar de 10, são 6. E assim por diante. Conforme menor for a frequência, mais tempo eu tenho para o ar sair. Por isso, gente, paciente asmático, crise de asma grave, a recomendação da literatura é você usar uma frequência entre 7 e 10. Mas calma, tá? Ventilação mecânica durante obstrutivo é só semana que vem. Eu já falar um pouco sobre isso ainda. Por isso que, inclusive, eu gosto de deixar esse slide antecipado, porque ele vem exatamente como uma prévia do que a gente vai falar na semana que vem. Selena, o cálculo de constante de tempo é válido nesse caso? Sim, muito válido. A não ser que o seu paciente tenha drive, tá? Mas calcular constante de tempo e permitir liberar 5 constantes de tempo para exalação é indispensável. Inclusive, você pode conhecer qual é a frequência máxima que você vai alcançar pensando em janela de tempo quando você faz o cálculo de constante, tá? Lembrando, gente, que a constante é a multiplicação de complacência em litros por minuto, em litros por centímetro, perdão, litros por centímetro quadrado, não em ml, em litros, vezes a resistência da forma como a gente calcula. E aí você tem uma constante. A gente precisa ter 5 constantes para o ar sair, beleza? E aí, como que eu consigo... Puta, eu não quero calcular, tá me dando mau trabalho, vou ter que calcular mecânica. Você pode ajustar o tempo expiratório até ver o fluxo chegar a zero. Você vai dando tempo para a janela até o momento que você percebe que o fluxo chega a zero. Ao ver que o fluxo chegou a zero, ao fazer a pausa, você vai perceber que a autopico do paciente agora está a zero. Tá bom? Existe uma outra forma, que é relacionada à utilização de PIP para reduzir a resistência de vias aéreas, mas uma característica só do paciente com DPOC. E isso é só um spoiler do que a gente vai falar na semana que vem. Beleza? Semana que vem, ventilação mecânica no DPOC, onde nós vamos falar muito sobre resolução de autopico. Tranquilo, galera? Beleza? Na boa, alguma dúvida? Se tiver qualquer dúvida, a gente manda para mim no WhatsApp, manda para mim no Instagram, tá? Estou à disposição para ajudar vocês. O objetivo sempre é, nunca se esqueçam de olhar o tórax do paciente. Nunca, nunca. Eu acho que essa é o principal ensinamento da nossa aula, beleza? Nunca ignorem esse detalhe. Semana que vem, nós entramos aí nas estratégias ventilatórias. Nós começamos a ingressar já em alguns detalhes mais
particulares das doenças. Então, vamos falar de fisiopatologia, vamos falar como que isso pode nos dificultar, mas principalmente nas estratégias recomendadas, aí, nas estratégias sugeridas. Galera, espero que vocês tenham absorvido, obviamente, 1 hora, na verdade foi 1 hora e meia, a gente consiga aí entregar um conteúdo que vocês vão reassistindo. O objetivo principal é filmem as assincronias que vocês encontrarem, mandem no grupo, tá bom? Mandem no grupo. Se porventura não estiver ali disponível no momento para responder, comecem a discutir entre vocês, não filmem vídeos de 3 minutos, de 10 segundos, 15 segundos no máximo dá para ver, tá bom? A gente vai discutindo e vai tentando resolver isso junto. O grupo tá lá para isso também, para a gente discutir junto, tá bom? Todo mundo participando, um ajudando o outro, e no final a gente chegar na resposta. Tranquilo? Espero vocês na próxima quarta-feira e decidam aí, gente, dia 21 ou 23 de dezembro, tá bom? Decidam e me mandem aí no final. Manda no grupo, tá? Não precisa mandar para mim no pessoal, não. No pessoal manda só a senha para mim agora, tá? Valeu, povo. Um abraço. Boa semana para vocês. Até quarta-feira.